Olá, tudo bem com você? Meu nome é Felipe e hoje, se você me permitir, eu quero compartilhar uma experiência com Deus, uma experiência simples, né? Uma experiência que muitos de nós temos no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente ouve aquilo, tem aquela experiência, muitas vezes é um sentimento, uma sensação, e aquilo passa batido. Muitas vezes a gente fica maravilhado com aquela experiência, mas aí segue-se o nosso dia a dia. E foi o que aconteceu comigo ontem, e eu fiquei pensando sobre isso a noite toda, e resolvi vir aqui compartilhar isso com você. Hoje é dia 19/1 de 2022, e eu tô aqui numa casa da minha família, que já tem uns 2 meses que não vem ninguém. A casa ficou fechada devido a Natal, Ano Novo, ninguém veio aqui. E aconteceu algo que acontece com muita frequência com todos vocês, que foi aqui nesse pote de açúcar, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é um pote de açúcar, tá com açúcar. E aconteceu isso aqui, ó, que encheu de formiga. As formigas estão vivas, não sei se dá pra ver se mexendo. O interessante é que o açúcar ele tá todo cavado, como se fossem pequenos túneis. Quem já ouviu falar, né? Muita gente não fez, mas eu, por exemplo, já ouvi falar sobre fazenda de formigas. Você vê que elas criaram vários túneis. Aqui, tá vendo? Isso aqui é dentro do pote. Elas criaram vários túneis dentro do pote, dentro do açúcar, né? Cavando o açúcar e fazendo vários túneis aí para elas acessarem, quase criando aí o equivalente a uma colônia, né? Vamos dizer assim. E eu tava pensando sobre isso. Isso aqui é algo comum, né? E eu olhei isso e falei, bom, nós temos que trocar esse açúcar, obviamente, jogar esse açúcar fora e tal, botar um açúcar novo. O normal que todo mundo faria numa situação dessa. Mas eu fiquei pensando, cara, e as formigas, né? Eu fiquei pensando, olhando para o lado delas e pensando, poxa, essas formigas passaram aí no mínimo 2 meses trabalhando e cavando esses túneis e constituindo um local, um ponto, né? Ali era um local de alimento, um local onde seria muitas formigas já estão ali há um tempão, estão morando ali, ou seja, virou um lar / alimento. E 2 meses trabalhando nisso, eu fui pesquisar, vi que as formigas, aquele tipo de formiga vive em torno, mais ou menos, no máximo, né, podem chegar a 3 anos de vida. Eu não sei que espécie é essa, tem espécie que só vive alguns meses e tem espécies que vivem até 3 anos. Mas vamos imaginar aí o máximo do tempo, 3 anos de vida. Ou seja, desses 3 anos, essas formigas passaram 2 meses trabalhando direto e construindo aquilo ali, achando aquilo ali, e para elas aquilo ali foi uma bênção enorme. Elas foram abençoadas, por assim dizer, em achar aquele maná, né? Vamos dizer assim. E ali elas se alimentaram e fizeram a sua casa e acharam que estavam seguras. E eu chego aqui, como poderia chegar qualquer um, e para mim nada vai ser algo normal, simplesmente pegar e jogar aquilo fora e acabar com aqueles 2 meses de trabalho. A maioria delas vai morrer, né? Mesmo que eu não jogue na água, mesmo que eu não faça nada nesse sentido, infelizmente elas vão morrer. E também não posso deixá-las dentro de casa, dentro do pote, se procriando, né? Então eu até tive uma certa pena delas, uma certa misericórdia, e falei, bom, não vou resolver isso hoje, vou ver amanhã o que eu faço. Uma forma que seja menos danosa para as formigas, né? Que elas possam sobreviver. Como aqui tem bastante verde, de repente botando num cantinho aqui, elas vão tocar a vida delas, as que sobreviverem. Mas eu fiquei pensando sobre isso, né? E meditando em Deus sobre isso, e lembrei que Salomão, muitas vezes, a sabedoria de Salomão, ele vinha não por estudar, não por aprender, não por ouvir falar de ninguém, mas por observar. Você via que Salomão, todo momento que ele falava do que ele tinha aprendido, ele fazia um paralelo com a vida comum. Existe até um paralelo em que ele fala do trabalho duro das formigas, o quanto elas trabalham arduamente sem parar. E na maioria dos seus ensinos ele fala, tenho visto o trabalho do homem, tenho visto isso, tenho visto aquilo, ou seja, sempre por observação que Salomão ele tirava seus ensinamentos, né? Porque todo conhecimento ele está disponível, só que nem todos estão aptos a vê-lo, a enxergar, né? E Salomão, obviamente, ele tinha sabedoria, né? E através da sabedoria ele pôde enxergar o conhecimento de Deus na própria criação. Por isso que ele observava a formiga, observava a vida do próprio ser humano. E observando aquela formiga, eu fui meditando em Deus e pensando, observando aquele pote, e o Senhor foi compartilhando comigo quantas vezes não é assim conosco, né? Quantas vezes a gente não se empenha em algo, determina algo para as nossas vidas e busca aquilo ali com muito empenho, com muita sagacidade, né? Empenhado totalmente naquilo, seja
conquista pessoal, profissional, material, né? E nos empenhamos o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo, que nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas sabemos o máximo que nós temos, né? Se tudo der certo, a maioria de nós vai viver entre 80, no máximo 80, 85 anos. Os mais resistentes aí chegam a 90, mas já não há muito proveito, né? A gente está muito cansado. Há os especiais que ainda assim aproveitam, mantêm sua lucidez, mantêm sua constituição física, e esses são realmente muito abençoados, eu parabenizo eles. Mas a maioria de nós não, a maioria vai se deteriorar e com sorte vai chegar aos 80. E quantas vezes nós empenhamos anos da nossa vida em algo, em cima de algo, contamos com aquilo, botamos nossas forças naquilo, nosso tempo naquilo, fazemos as maiores apostas naquilo que são, como eu disse, é o tempo, e aquilo muitas vezes desmorona num piscar de olhos. Algo vem, acontece, uma doença, uma situação inesperada, e aquilo se acaba diante de nós. As formigas aqui nesse caso, elas têm a desculpa da falta de entendimento, da falta de sabedoria. Elas não são seres conscientes, não são seres cientes, então elas jamais poderiam consultar a Deus sobre o proceder delas, se elas deveriam fazer isso ou aquilo, em que elas deveriam apostar o seu tempo. Elas não podem consultar a Deus sobre que caminho elas devem seguir, que caminho seria melhor para elas. Então elas têm a desculpa da ignorância, mas nós não. Nós somos teimosos, nós somos insistentes no erro, nós somos maldosos, porque nós sempre planejamos de acordo com aquilo que nos é interessante, né? Naquilo que nos pode dar maiores benefícios, né? E quantas vezes vemos nossos planos frustrados, quantas pessoas correm atrás do vento, como a própria palavra diz, né? Quantas vezes nossa vida se torna canseira, enfado, criamos coisas que nos geram problemas para nós mesmos, insatisfações, frustrações, porque onde está o nosso coração estará o nosso tesouro, né? Então muitas vezes a nossa prioridade é agradar a nossa própria vontade, o nosso ego, nos colocar numa posição de conforto, numa posição agradável, né? A tal da zona de conforto, onde nos sentimos melhores, tendo ali os nossos bens, as nossas conquistas, os nossos títulos, mas sequer perguntamos a Deus se aquilo é o melhor pra gente. Aí muitas vezes, assim, como essas formigas que vão ver um trabalho aí de uma boa parte das suas vidas ser destruído porque elas fizeram o que elas não deveriam, né? Estão onde não deveriam, numa cozinha limpa, num pote trancado, e mesmo assim elas entraram. Vocês sabem como é que é formiga, né? Aqui é uma área de bastante verde, então tem bastante inseto, então é normal que elas invadam, né? Infelizmente não tem o que fazer, a geladeira ficou desligada porque a gente sabia que ia ficar muito tempo fora, então não tinha nem como deixar na geladeira para evitar isso. Mas aí elas vão ver o seu trabalho todo destruído. Eu, como um ser humano falho, mas com alguma empatia, vou ter misericórdia, não vou simplesmente tacar água nisso, vou tentar botar de alguma forma aí que seja menos danoso, né? Tentar salvar o máximo de formigas sem deixar um monte de açúcar no terreno, porque senão eu vou prejudicar outras espécies. Eu vou botar açúcar na planta e a planta é que vai morrer, né? No solo aí vai contaminar, vai atrair muitos insetos para cima das plantas que estiverem próximo, e aquelas plantas vão sofrer. Ou seja, não é simplesmente eu resolvo o problema da formiga e causo um problema para outras espécies que não tiveram nada a ver com isso. Então imagina só como é que é o dilema de Deus quando você chega diante dele e fala: Deus, olha, tá dando tudo errado e eu fiz uma coisa errada, eu não sei como resolver isso, eu não sei por que as coisas estão acontecendo assim, quando na verdade você deveria ter perguntado lá no início. Muitas vezes num relacionamento, num casamento, numa escolha profissional, numa escolha de caminho, né, de vida, às vezes nos enveredamos por certos caminhos que não tem volta, é muito difícil para se consertar aquilo, e a gente se vê naquele desespero, aí sim recorre ao Senhor e fala assim: agora resolve isso aí. Só que a gente esquece que para que Deus pudesse dar a solução que nós gostaríamos, na velocidade que nós gostaríamos, ele iria interferir na vida de muitas pessoas, o que não é justo, né? O que não seria justo, que é o caso aqui. Se eu tacar esse monte de açúcar perto de uma planta, eu vou interferir na vida da planta, que ela não teve nada a ver com isso, ela vai pagar pelo erro da formiga, então não seria justo. Então eu vou usar a minha sabedoria limitada, meu entendimento limitado, para causar
o menor impacto possível, sendo misericordioso com a formiga. E eu imagino que muitas vezes é assim com Deus, né? Ele tem que conduzir a situação de uma maneira tal que ele não vai prejudicar as outras pessoas que não têm nada a ver com os seus erros, e ao mesmo tempo ele vai agir com misericórdia com você, porque ele é bondoso, é misericordioso, é amoroso. Mas tudo isso por escolhas erradas, tudo isso porque tomamos caminhos que nos convêm, né? E a mesma palavra diz: há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu final é de morte. E dependendo do nível, do quanto você se perde, do quanto você se desvia do caminho que você deveria estar, mais difícil. Quanto mais fundo o buraco, mais difícil sair dele. Então pense bem. E essa é uma lição que eu tomei para mim. Eu vou tentar pensar, meditar nisso em tudo que eu fizer. Eu já sempre tentei fazer isso, e agora com mais afinco, porque agora eu tive um exemplo prático, né? Isso aqui já aconteceu N vezes em outras situações, eu já vi isso acontecer dentro de casa, e sempre foi muito normal. Você, dentro de um apartamento, por exemplo, você joga isso na água, dilui e já era. Lava o pote e segue a vida, as formigas todas morrem. Mas pela primeira vez eu me permiti escutar a voz de Deus e aprender algo com isso. Porque pela primeira vez eu não simplesmente peguei e joguei fora. Pela primeira vez eu olhei para um pote de formiga e falei: e agora, Deus? Como é que fica isso? E ele foi me descortinando, e ele foi me palestrando comigo, me dando algum entendimento sobre isso. E eu tô aqui compartilhando porque eu acho importante. Eu não iria falar nada, eu iria guardar para mim, né? Porque como uma lição pessoal, porque é pessoal. Mas o Senhor deixou bem claro aos seus discípulos: tudo aquilo que lhe for dito em oculto, você anunciará nas praças, subirá nos telhados e aclamará ao povo, falará com todos, né? Então tudo que é bom, tudo que vem da parte de Deus deve ser compartilhado, porque vai ter proveito. Se teve proveito para mim, vai ter proveito para alguém. Bom, é isso. Vamos aí tentar ser como Salomão um pouco, né? Na parte boa de Salomão, pelo menos, e aprender um pouco mais com aquilo que nos cerca, né? Deus está em tudo, Deus ele está pronto a nos ensinar sobre tudo, porque ele mesmo disse: aquele que tiver falta de sabedoria, peça, e ele dará. Espero que essa mensagem te ajude de alguma forma. Valeu, até a próxima. E fui.